Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute luta de classes através de narrativas literárias. Já falamos aqui que o Raimundo Fauro, por exemplo, diz que no Brasil, acima da luta de classes, existem os estamentos. E Chico Buarque, quando vai falar do seu poema A Construção, é isso? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, beijou a sua mulher como se fosse a única, enfim. Então, como as músicas nos ajudam a entender isso, né? E os livros, né? O Danilo com Miseráveis, a Germinação, o Germinal do Émile Zola, e o nosso Brecht, que é absolutamente o mais radical dos três, né? Digamos assim, ainda mais o Brecht, de fato, nenhum dos dois, nem Zola e nem Victor Hugo, eram marxistas, né? Assim, se tem notícia. Era marxista também. Sim, engajado. Zola, sim. Mas digamos assim, o nosso Bertolt, ele era mecanicista, assim, né? Está muito claro nas obras dele, né? Essa questão da luta de classes mesmo. Não é nada velado. Não é nada velado, isso? É altamente explícito, né? É. E isso que a Ingrid estava falando agora no fim, não sei se quer retomar essa questão da tomada de consciência. E esse é um processo importante no século XIX. De onde vem a desigualdade? Bom, o Rousseau escreveu sobre isso, sabemos. Mas, para aquele que não tomou consciência de si, parece que a desigualdade, ela é porque tem que ser. Ou porque é dada por Deus, ou é porque é dada pela natureza, pelo destino. E quando a pessoa toma consciência de que pode mudar esse estado em que se encontra, aí acontece alguma coisa. Mas aí é a questão do próprio conceito de ideologia em Marx, né? Exatamente. Não, já fizemos um programa sobre isso, exatamente. O conceito exatamente. Né? Quer dizer, dessa ilusão de que as coisas têm que ser assim. De que essa é a natureza, o estado natural das coisas é esse. É esse. Né? Agora, também há aí que se colocar que o contexto, né? Marx, na ideologia alemã, vai colocar o conceito de ideologia como falsa consciência. Se hoje se imaginar que ideologia ainda é uma falsa consciência, é fria, né? Fria. Porque é falsa para você. Mas há um imaginário concreto, quer dizer, essa é uma definição de ideologia ultrapassada no sentido de falsa consciência. E tu perguntava ao Danilo antes a questão do motor, e aquilo que move, e aparece no título do nosso programa de hoje, que é luta. A noção de luta, Kampf, é uma noção antiga, vem de Hegel, a luta pelo reconhecimento lá no Dialética dos Senhores Escravos, e ele buscou isso de alguma forma em Heráclito, porque em Heráclito a guerra é o pai de todas as coisas. O conflito, a luta, é o motor de tudo. Tudo se movimenta devido ao conflito. Então, isso transposto para o nosso tempo, tudo é movido de alguma forma por pretensão resistida, por conflitos entre seres humanos que são destinados a viver em sociedade, mas ao mesmo tempo são seres que entram em conflito. Então Marx não inventou a luta de classe. Não, ela já é anterior. Ele nominou. Ele nominou. Ele deu nome aos... Só para puxar a brasa um pouco para a hermenêutica. E a luta sempre apontando para algo melhor, para uma noção de progresso um pouco determinista. Tanto é que tem uma passagem nos Miseráveis que diversos estudantes se reúnem em Paris e já começa um movimento revolucionário por volta de 1830, 1835. E numa determinada passagem, o Victor Hugo afirma assim: eram todos filhos do progresso. Tá? Algo sempre apontando para o melhor, que vai superar a luta de classes e vai instituir uma sociedade mais igualitária. Né? A noção de progresso é muito forte no século XIX também, né? Eu queria ler um pequeno trecho. Por favor. Né, sobre a... Depois tu tem um trechinho para ler também, né? Tem. Sobre a consciência, né? Foi nessa época que Etienne começou a entender as ideias que zumbiam dentro de sua cabeça. Até então sentia apenas a revolta do instinto em meio à surda fermentação de seus camaradas. Todos os tipos de perguntas lhe vinham à mente. Por que a miséria de alguns? Por que a riqueza de outros?
Porque uns se submetiam aos outros, sem a esperança de um dia tomarem seu lugar? E seu primeiro passo foi compreender sua ignorância. Uma vergonha secreta, um sofrimento oculto roía-lhe então. Ele não sabia nada, não ousava falar sobre essas coisas que o apaixonavam. A igualdade entre os homens, a equidade que exigia uma partilha entre eles dos bens da terra. O Etienne é o personagem, né, do Zola, que é o protagonista da história. Né? Enfim. E termina sendo o líder, na verdade, o líder, politicamente falando, o líder desses mineiros que vão se manifestar. Essa passagem é bem escolhida, Henriette, que mostra bem dentro da nossa temática, né? Como se surge no sujeito. Esculpida em Carrara, né? Tá bem clara a noção de luta de classes, da pergunta por que eu sou explorado, enfim. Eu tenho um texto também e o nosso Bertolt. O texto é o seguinte: as coisas não irão ficar como estão. Quando os opressores tiverem falado, falarão os oprimidos. Quem se atreve a dizer nunca? De quem é a responsabilidade se a opressão continuar? É nossa. De quem é a responsabilidade se ela for destruída? Também será nossa. Levante-se, quem for derrubado. Lute, quem estiver perdido. Quem poderá deter aquele que está consciente da sua situação? Também esculpida em Carrara, como você diz, né? E Brecht muito claro isso. E nossos telespectadores podem ter com essas três indicações literárias, essa imbricação de direito e literatura fica muito clara e boa de trabalhar. A pergunta que eu faço para vocês é: a sociedade contemporânea ainda pode ser explicada a partir da luta de classes? Creio que sim, mas me parece que a partir da luta de classes, ou o olhar mais economicista em torno das disputas e das formas como a sociedade se organiza, me parece que esse olhar economicista deixa sempre escapar, deixa sempre algo de fora, né? É por isso que, no caso do Brasil, me parece que o olhar que o Fauro propõe é um olhar mais completo, porque ele inclui o econômico, mas coloca também o político e o jurídico como algo que atravessa e se mistura a todas essas questões. Então, me parece que essa análise ela acaba sendo mais completa, né? É possível fazer uma leitura pela luta de classes, mas esse olhar que o Fauro propõe me parece muito mais completo. Eu dizia para o Danilo antes, no outro momento em que ele tinha falado a respeito, não é à toa que no Brasil a obra que nós temos em paralelo do realismo é o Cortiço. Pois. É o Cortiço do Luiz de Azevedo, onde o que aparece é justamente o que ele acaba de teorizar aqui. Quer dizer, são esses estamentos, é muito mais do que uma luta de classe no sentido de poder econômico apenas. Há questões políticas, há questões culturais, a questão dos imigrantes, é todo um outro universo. Uma complexidade muito maior para ser abarcada. Do que, né? Então, assim, exatamente nós vamos ter a representação disso que o Danilo falava. Drayton, a justiça do trabalho, por exemplo, é permeada assim, ainda muito por questões ideológicas. Todo o direito, mas digamos assim, mais estrito senso. O direito do trabalho, como é que ele serviria para normatizar o conflito entre as classes? Como é que você vê isso? Então, seria um aspecto positivo do direito. Então, se fala em direito do trabalho do hipossuficiente, então o direito como uma espécie de protetor daquele que está numa relação assimétrica e na posição de desvantagem. Desfavorável, né? Há uma assimetria entre o capital e o trabalho, e o direito do trabalho seria uma espécie de proteção, né, para o operário em diversas situações. Claro que, seguramente acontecem desvios na aplicação dessa proteção, desse caráter protetivo, de tutela dos direitos dos trabalhadores ou do hipossuficiente. Mas o direito não usado apenas para proteger o poderoso, então, mas o direito também como tutela dos interesses do desfavorecido.
Perfeito. Então, eu vou... que outros textos nós poderíamos trabalhar ou indicar para os nossos alunos de todo o Brasil, profissionais e também das outras áreas que assistem o nosso programa, já citamos alguns, para tentar entender via literatura aquilo que às vezes algumas ciências são muito duras para explicar. Como disse no início, o Brasil começou a ser explicado pela literatura, né? Os Sertões, tantos livros, né? O próprio a República Velha, com o Zé Lins do Rego, dá para ler o Brasil de outros modos, né? E essa questão do conflito, como Miseráveis tratou, como Zola ou como Brecht, aqui no Brasil, para explicar o nosso Brasil, por exemplo. Talvez para entender como a nossa modernização foi autoritária e opressora com as classes mais populares, nós podemos pegar A Guerra no Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa. Eu acho que lá sim. fica bem claro como que o modelo de modernização que prevaleceu no Brasil trata do Canudos, né? foi arbitrário, né? Como a República foi instituída, né? A duras penas. E você, Henriette, assim, lembra de... Eu tinha falado antes já do Curtiço, né? Mas falando de literatura... também tem os meninos lá, do Jorge Amado, né? Os Capitães de Areia. Capitães da Areia. Que está bem explícito isso também, né? Capitães de Areia. A literatura brasileira, ela é muito rica, né? Na medida em que a arte é uma representação da realidade, ela é muito rica de desvalidos, né? Uhum. É um aspecto bastante interessante. Então, temos Vidas Secas, temos Capitães de Areia, né? Da Areia, temos, assim, personagens e narrativas importantes, né? Veja, Graciliano, como a natureza é dura, né? E o homem é forte, né? E os Zé Lins do Rego, ao contrário. A natureza é bonita e o homem é frágil, né? O próprio São Bernardo, do Graciliano Ramos. São Bernardo também. Bom, agradeço o Danilo, agradeço a Henriette, agradeço o Drayton. O Direito e Literatura fica por aqui mesmo. Assiste este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. E ainda nós estamos apresentando daqui a uns dias os programas antigos do tempo da TVE. Nós temos vários programas que estão sendo trazidos para o nosso acervo para colocar no nosso YouTube. Até mais.